Olá, esta é a proposta de laboratório didático com uso de ferramentas como Arduino para o laboratório didático da Univesp, São Paulo. Os alunos integrantes do grupo são Akiko, Antônia, Jadir e Raquel, pertencentes ao Polo Céu Casablanca. Este trabalho faz parte do projeto integrador 12º bimestre e é composto pelo problema em si, a proposta do grupo, o primeiro e segundo experimentos que compõem o protótipo, suas conclusões e bibliografia. O problema em si foi a ausência do laboratório prático apontado pelos alunos do CEL Casablanca, algo que incomoda e reduz o aprendizado das disciplinas de circuitos eletrônicos e programação. Durante todo o aprendizado, faltou alguns laboratórios, tem seus projetos e algumas poucas coisas. Então, a pesquisa inicial na primeira etapa realizada no bimestre anterior, já perguntava aos alunos se seria interessante essa ferramenta de apoio nesse estudo dessas disciplinas, e foi 100% dito que tanto era interessante a ferramenta, quanto os alunos sentiram faltas desse laboratório para estudos. E a proposta de um laboratório, mesmo que virtual, seria bastante interessante, não só para a disciplina de circuitos, mas com eletrônica digital e nas disciplinas de física, circuitos elétricos e programação. A maioria dos alunos conhecia alguns pequenos softwares de simulação, alguns presentes online, outros que tinham que baixar e executar no computador. Bom, a proposta de laboratório didático com uso de ferramentas como Arduino, no primeiro experimento, primeira etapa, foi um experimento que inicializa o aluno na linguagem de programação utilizada. No caso, o Arduino se baseia na linguagem C, que é uma linguagem bastante forte, uma linguagem que é bastante completa, e ele pressupõe que os alunos conhecessem alguns componentes básicos e que soubessem inseri-los em um protoboard. E então esse primeiro experimento, que foi nosso protótipo na primeira etapa, ele tinha o objetivo de que o aluno conseguisse compreender como que se formam esses circuitos no protoboard e como conectá-lo ao Arduino. No caso, nós usamos a versão Uno. É uma versão mais em conta, bastante fácil de encontrar e que daria um suporte para fazer esse experimento e vários outros. Então, nesse primeiro, é para que o aluno conheça os componentes, façam ligar e desligar alguns LEDs, coloque temporize cada um deles, então mantenha-os ligados por algum tempo, que eles desliguem um para que ligue o outro, e que ele consiga programar o básico e compreenda a estrutura dessa linguagem. Após a sessão de fishbowl da etapa anterior, onde nós discutimos o que já havia sido feito, foi proposta uma nova pesquisa onde nós iríamos acompanhar a questão dessa primeira etapa e continuar essa proposta. Então, a pesquisa final, que compõe a segunda etapa, pergunta aos alunos quantos já utilizaram o Arduino alguma vez e se o uso durante essa primeira etapa possibilitou adquirir algum conhecimento das disciplinas de circuitos, linguagem de programação, que foi nosso foco inicial. Do uso do Arduino, nós tivemos que 82,8% dos alunos não conheciam este hardware e, com o uso, 91,7% diz que possibilitou sim adquirir conhecimentos das disciplinas.
mediante o uso que já tiveram, os conhecimentos que já haviam adquirido, perguntamos quais outras matérias o aluno gostaria de ver o Arduino, ou eu acho que ele indicaria esse Arduino para uso, para auxílio nos estudos. E indicaram a eletricidade básica, circuitos eletrônicos e elétricos, eletrônica digital e aplicada, parte de física e química básicas, eletrônica embarcada, controle e automação e organização de computadores na questão de explorar arquiteturas. Em questão dos alunos, quais os projetos nos quais havia utilizado os Arduinos, muitos já haviam feito carrinhos de controle remoto, motores, fios, resistências, LEDs do próprio Arduino. Os demais estavam utilizando esses PAs também, diversas aplicações, sensores de internet, sensor de vibração, motor. Diversos usos já haviam sido conhecidos, além daquilo que estava sendo proposto. E aí, 87,5% indica que o Arduino sim possibilitou maior entendimento do que as aulas teóricas. Bom, esse é o nosso protótipo. Ele contém uma ponte levadiça, um motor ligado aí a uma ponte H, ligado ao nosso protoboard, e tudo isso ligado ao Arduino. O Arduino foi ligado, no caso dessa figura, na CPU de um computador, e a fonte ligada diretamente nas tomadas ao redor. Que seria um vídeo com funcionamento. Bom, pelo vídeo, pode-se perceber que nós temos o LED vermelho quando a ponte está em uma posição onde não poderia passar nada sobre ela, e o LED verde no momento que poderia ter a passagem. O amarelo acompanha aí o vermelho, a indicação para o vermelho. Bom, conclusões. Das pesquisas, vamos apontar que a falta do laboratório, mesmo que fosse virtual, fazia bastante diferença no aprendizado. Concluímos que o uso de uma ferramenta como Arduino é relativamente simples. Você pode utilizar esse ferramenta simples, iniciar sua aprendizagem e não é tão custoso. Um baixo valor inicial seria suficiente para montagem de laboratório. E essa ferramenta serviria para os demais experimentos também. E dentro do laboratório é interessante o aluno aumentar a quantidade de LEDs para treinar esse aprendizado inicial e em seguida utilizar mais alguns componentes, avançando no conhecimento. Então, inicialmente, ele tem uma proposta mais simples, compreende sua linguagem e a montagem inicial, e a partir daí ele vai recebendo novos desafios, passando de um roteiro totalmente indicado com todas as partes a um nível mais avançado, onde ele deve criar uma parte daquilo que ele está fazendo.
Além do site próprio, existem dezenas de comunidades de experiência Arduino disponíveis na internet que podem auxiliar o aprendizado e propor novos desafios àqueles que estiverem participando do laboratório. O grupo agradece a atenção. Muito obrigada. Grupo SM3.